E um abraço às mães, que eu ainda não abracei nessa manhã, nesse dia especial. E nós continuamos na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos chegando, creio que no domingo que vem nós já chegaremos ao final da primeira parte do primeiro capítulo dessa carta. Então, primeiro capítulo, nós estamos chegando já ao final da primeira parte desse primeiro capítulo, e nós hoje vamos ler os versos 9 e 10 e vamos prosseguir olhando para a bênção, né, que essa carta traz para nós, o fortalecimento que ela produz em nós, a esperança que ela traz em nós. Então, queridos, eu gostaria que nós nesse momento olhássemos então para esses dois versos que está lá no capítulo 1, versos 9 e versos 10, que dizem assim: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Bem, o apóstolo Paulo está aqui falando nesse momento de uma revelação dada por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, e é sobre isso que eu queria refletir nessa manhã. Peço que você preste toda atenção, esse dia mais manhoso, por assim dizer, não é, um pouco mais frio, e a gente fica um pouco mais, com a alma um pouco mais recolhida, mas que a gente olhe para essa verdade tão maravilhosa, essa esperança tão vibrante e gloriosa para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso dia a dia, ok, amados? Então vamos nos dedicar, nos debruçar nessa palavra tão gloriosa. Eu queria começar a partir desse livro que o Amós trouxe aqui para nós na liturgia do culto de hoje, ok? Que é o livro de Eclesiastes. E eu queria partir para essa reflexão, olhando para essa bênção do que o apóstolo Paulo está falando aqui nos versos 9 e verso 10, para que a gente compreenda, pegue o contexto, sabe, e entenda profundamente o que esse grande servo de Deus está nos ensinando. Eu queria então começar com uma breve reflexão a partir do livro de Eclesiastes, só que eu leio do capítulo 1, o verso 14, que diz assim: Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha o que Eclesiastes está dizendo: Vi todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Bem, amados, seria correto dizer que Eclesiastes é um dos livros mais existencialistas da Escritura Sagrada, mas mais correto é dizer o seguinte, que Eclesiastes é marcado por um realismo tão vivo, tão profundo, que em alguns ouvidos pode soar como um livro um pouco pessimista, ok? Mas não é nada disso, como o Amós já adiantou aqui, ele aponta para muita graça de Deus, só que ele nos chama a atenção para a realidade do que é viver debaixo do sol, ok, amados? Então, seria correto dizer isso, que antes de ser um dos livros mais existencialistas, né, ele é um livro marcado por um realismo que em alguns ouvidos pode soar como algo um pouco pessimista. Esse verso mesmo que eu citei aqui: Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E a gente olhando daqui, a gente encontra certa realização, na verdade, mas ele tem esse tom. Ô Lucas, eu estou ouvindo uma microfonia, me socorre. Então, queridos, é daqui que eu parto, tá? Olhando para Eclesiastes como um livro que traz à nossa mente a realidade do que é viver a vida debaixo do sol nesse nosso tempo, ok? E a que vida ele está se referindo? Essa nossa vida,
que nós experimentamos no dia a dia. Então ele traz esse tom. Por que ele traz esse tom? E aí eu queria dizer o seguinte, que um dos grandes benefícios da leitura do livro de Eclesiastes é que esse livro, analisa a realidade da vida vivida debaixo do sol num mundo quebrado pelo pecado. Ok, amados? Aí está o grande benefício da leitura desse livro. Ele faz uma análise, ele parte para, assim, uma fronteira muito interessante para analisar essa vida vivida debaixo do sol no mundo quebrado pela alienação de Deus. Então, é a partir daí que a gente deve começar a ler, então, o livro de Eclesiastes. E o que acontece, queridos? O ser humano cometeu e comete graves ofensas ao Criador, quando, em desobediência, ignora, rejeita e até abomina a sua palavra. O ser humano cometeu e continua cometendo uma grave ofensa ao Deus Criador, na sua rejeição, no seu desprezo e até a forma como muitas vezes a palavra de Deus é abominada. Isso significa o que, amados? Ignorar, rejeitar ou até mesmo abominar a vontade de Deus para o ser humano, para o Criador. Ok? Então, essa é a gravidade, a vontade de Deus como Criador da humanidade, a vontade dele para essa humanidade criada por ele. Se a gente entrar aqui numa reflexão teológica profunda, a gente vai vendo a gravidade disso, queridos. A ruptura entre Deus e a humanidade, então, não se deu sem prejuízo, ok, queridos? Não se deu sem o proporcional prejuízo, né? Então, essa ruptura entre o ser humano e o seu Criador nos deixou um mundo, preste atenção nisso, essa ruptura entre o ser humano e o seu Criador nos deixou um mundo que, por mais maravilhoso que seja, não nos basta. É esse o tom de Eclesiastes, em muitos dos seus trechos. Por mais maravilhoso que seja, ele não nos basta. E aí eu queria olhar ainda para Eclesiastes, lendo um pouco mais do primeiro capítulo, a partir do verso 2, ele diz assim, preste atenção nessas palavras, à luz do que a gente está falando aqui, amados. Essa ruptura não foi sem prejuízo. O prejuízo foi proporcional à gravidade do que aconteceu. Porque essa ruptura nos deixou um mundo que, por mais maravilhoso que seja, é um mundo que não nos basta, não nos satisfaz. No verso 2 do capítulo 1 diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo é inútil, tudo é fútil, tudo é vão. Aí ele continua, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Verso 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta o sol ao seu lugar, onde nasce de novo. Ele está olhando isso aqui como algo que não nos basta. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, amados, amamos ver o nascer do sol, amamos ver o pôr do sol, isso é vida para nós, não é verdade? Mas por conta de ser um mundo em ruptura com seu Criador, alienado de Deus, é um mundo que não nos basta. Ele não está ignorando a beleza e o benefício que temos olhando para a criação de Deus. O sol nasce para nos aquecer, para dar vida a esse planeta, mas olha a partir de que ele está olhando, levanta o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo o vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Acabamos de receber uma nova frente fria, não é? Então ele está olhando para tudo isso que percebemos,
E ele continua. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. É muito interessante que as palavras de Eclesiastes, elas são muito poéticas, filosóficas e teológicas. Então ele está aqui usando figuras da natureza, mas mostrando para algo mais universal, ou algo também mais existencial. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aí no verso 8 ele diz: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Amados, se a gente olha para os circuitos da natureza, os movimentos da natureza, ela nos cansa? Não. Então ele está falando de outra coisa. Porque a alma, apegada ao pó, distanciada de Deus, embora ela esteja envolvida numa natureza maravilhosa, ela vai se cansar. Porque ela não recebe nisso de tão glorioso que há na natureza, aquilo que satisfaz seu coração, a sua alma. Por isso que eu falei que o prejuízo dessa ruptura da comunhão com Deus é proporcional à gravidade dessa ruptura. Não satisfaz mais. Verso 8, então, todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Aí ele diz: os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ele está aqui, queridos, refletindo tudo mais na nossa vida. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu quero assistir esse belo nascer do sol hoje. E você vai e você assiste, mas não basta. Algo escapa. Algo escapa. E uma corrente da psicologia vai trabalhar muito essa coisa que falta na existência do ser humano, sabe? Algo que escapa. Vê se você já não experimentou isso. Você planeja aquela viagem. E você bota muita expectativa para chegar lá. Assim, foi maravilhoso, mas, sabe, isso é muito trabalhado e muito pensado. E o interessante dessa abordagem da psicologia é que ela toca num ponto real. Os olhos veem, mas não se fartam de ver. Não basta. Os ouvidos de ouvir, mas não se enchem. Não dizem assim: eu estou pleno. Esse som continua aí, mas eu não me satisfaço. Isso tem a ver com a nossa existencialidade no mundo quebrado e rompido, na sua comunhão com Deus, amados. Então, é daqui que eu quero partir para a gente olhar para o que Paulo está nos prometendo. Olhando ainda para o livro de Eclesiastes, amado, a satisfação humana, a plenitude existencial e o sentido da vida não estão na criação em si mesma, mas somente no Criador. Ok, queridos? Esse é o problema. Houve um defeito na criação de modo nenhum. Os céus proclamam a glória de Deus, não é verdade? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há defeito. O defeito está no coração do ser humano, porque ele perdeu a comunhão com aquilo que ele não deveria, ou aquele com quem ele não deveria perder. A comunhão com seu Criador. Então, a satisfação humana não se torna plena somente na criação em si. Por isso ele está dizendo: olha, você vai ver o fluxo da vida, os circuitos da vida, mas tudo vai se tornando uma canseira, porque você busca mais do que tudo isso pode dar e não encontra. E as pessoas se viciam, as pessoas tornam-se adictas, não é? Ou em dinheiro, em prazer, seja no que for, em drogas, mas tudo tirando da natureza, não é verdade, amados? Toda adicção, todo vício é um vício em algo criado, não é verdade? Interessante isso.
E você puxa com força porque você quer se satisfazer, mas não encontra. E Jeremias tem palavras fortes para diagnosticar qual é o problema, e que Eclesiastes está denunciando com muito brilho, muita força. Jeremias 2, 9 e 13 diz assim: portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, ou seja, vão a outras nações. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Vejam aqui, amados, o que Jeremias está dizendo. Que até mesmo no meio do povo de Deus há a possibilidade infeliz de se replicar o que aconteceu no começo da história humana. A rejeição de Deus, o abandono de Deus. E olha o resultado, segundo o profeta Jeremias. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Essa é a condição humana. De todo ser humano, de todo ser vivente, que está desplugado, desconectado, alienado do seu Criador. São muito interessantes as palavras de Jeremias, a palavra do Senhor através de Jeremias, que ele diz o seguinte: fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. É espantoso, né, amados? Aquilo que é mais essencial e o que não deveria acontecer sem grande prejuízo, aconteceu e continua acontecendo. Mas, amados, é deste lugar que as Escrituras Sagradas nos apresenta o convite da misericórdia de Deus, o Criador. Eu queria ler Isaías 55, 1, 3, que é um dos convites mais gloriosos e doces que o ser humano pode ouvir. Diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Olha aí, amados, todo fazer debaixo do sol, todo trabalho, tudo é vão, inútil, não produz o que a nossa alma quer, embora nos dê bens e outros favores. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus é muito misericordioso e amável, amados, cheio de graça. E rebatendo nessa humanidade que o rejeitou, que continua rejeitando, que desprezou a sua palavra, que continua desprezando, é que ele vem com sua graça soberana, com sua bondade, e faz um convite desse. Em Isaías 55, o Senhor, em sua bondade, está convocando o seu povo para quê? Para receber a maravilhosa promessa de Deus, através de uma aliança nova, com base na antiga aliança feita a Davi.
A antiga aliança foi quebrada no Éden, no começo da história, e deu no mundo que nós experimentamos. Um mundo que, por mais maravilhoso que seja, glorioso, não nos basta, porque perdemos aquilo que realmente satisfaz a nossa alma, completa a nossa vida. E ele fala aqui, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A maravilha, amados, dessa aliança é que ela é gratuita e ela é eterna. Farei com vocês uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E ele tem cumprido isso, queridos. A igreja é testemunha disso. O Senhor diz lá, vós sois minhas testemunhas. Nós sabemos que ele tem cumprido isso. E aí nós chegamos em Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou, diz o apóstolo Paulo, o mistério de sua vontade. Eu estou lendo na revista, na Nova Almeida, atualizada. Mas sabe, a revista e atualizada tem alguns tons aqui muito interessantes que eu até prefiro, sabe? Nem toda versão consegue ser tudo para todos, na verdade, graças a Deus pelas várias versões, não é? Mas Paulo está dizendo aqui, ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Qual propósito? Qual propósito? Na versão revista e atualizada, diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, seu prazer, sua vontade prazerosa, seu plano beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. E aqui eu continuo na Nova Almeida atualizada. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir, qual o propósito? Qual o propósito? Fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Vejam bem, ele usa aqui o termo plenitude do tempo. O Amós falou aqui na hora da liturgia, ele já começou, e é exatamente isso. Ele falando, o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas 4:4, ele diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, esse propósito eterno de Deus, um propósito feito a partir do seu beneplácito, do seu prazer santo, maravilhoso e poderoso, ele começa a se cumprir quando Jesus, então, encarna. Ok, amados? E fazer convergir em Cristo significa unir a vida no propósito de Deus para toda a criação. E aí, queridos, aqui nós estamos diante de coisas muito gloriosas e que nos traz muita esperança. Vamos lá. O texto que eu li aqui, começando essa reflexão, esse sermão, foi lá em Eclesiastes, que mostra essa rotina da vida, que por mais que ela seja cheia de beleza de cores e que tem satisfações legítimas, ela não nos basta. Não nos basta. E a gente vai vivendo assim, não é? Vivendo. O sol nasce, estamos aí, daqui a pouco passaremos do outono para o inverno, depois vem a primavera, verão de novo, e mais um ano, e a vida vai assim, e vai com a sua configuração, com a sua canseira, com o seu enfado. Embora tenhamos hoje, falando aqui para a igreja de Cristo, e essa palavra do apóstolo Paulo, ela é consoladora demais, amados. Porque mesmo a igreja de Cristo, mesmo as ovelhas do Senhor, experimentam canseira, enfado, depressões, ansiedades, lutas, doenças e morte. E aí os cristãos mais antigos podem falar assim, eu me converti há 40 anos, eu me converti há 50 anos.
e foi a melhor coisa da minha vida, da minha história. Mas alguém pode perguntar, fale da sua biografia, mostrando todas as páginas. E nessas páginas nós vamos encontrar choro também, luto também, depressões, crises de ansiedade como uma fogueira dentro da gente. Estava conversando semana passada com uma pessoa que estava relatando uma crise de ansiedade, e eu falei para essa pessoa, eu sei que é muito difícil o que você está falando. Eu sou um ser humano, eu sei o que é ansiedade, e ansiedade é horroroso, não é bom. E a biografia do povo de Deus, ela pode estar marcada, e certamente está, marcada por páginas de ansiedade, de tristeza, de desorientação, por conta da contingência do mundo e da vida. Agora, amados, eu estou falando aqui, tudo bem, fala aí da sua biografia e dos seus 40 anos andando com Cristo, você experimenta esses fatores. E Deus tem te dado força, tem te levantado, mas isso há de eterno? Não. Não. Por quê, queridos? Porque a coisa já começou a mudar em Cristo Jesus. Amém, amados? Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Aqui já tem muita graça, amados. Porque se ele não tivesse revelado, nós não saberíamos. Estar hoje, no mundo que estamos, em Cristo, já é algo maravilhoso, não é verdade? Nós acabamos de cantar aqui, de prestar um culto a Deus, amados. Porque nós temos convicção de que é maravilhoso viver essa vida em Deus. Mas no mundo em que nós estamos. E nós poderíamos, se ele não tivesse revelado isso, dizer assim, Senhor, isso me basta, o que o Senhor me dá aqui. Salmo 91 diz assim, que o Filho de Deus fez dele, do Altíssimo, a sua morada. E diz assim, porque ele se apegou a mim com amor, eu estarei com ele no dia da angústia. Isso é muita coisa, amados. Passar pelo vale escuro, acompanhado de Deus, isso é muito glorioso, queridos. Muito maravilhoso. E poderíamos dizer assim, na nossa fé, na nossa confiança e no deleite que temos no próprio Deus, Senhor, nos basta, isso nos basta. Mas pela sua bondade, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a sua vontade? Segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo Jesus de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amados, isso aqui é muito importante para a nossa vivência, queridos. Por quê? Por que o mundo de Eclesiastes é assim? Ou melhor, o mundo relatado por Eclesiastes é assim. O mundo que nós experimentamos é assim. Porque com o pecado as coisas se espalharam por direções que não deveriam. Por conta do pecado, as coisas tornaram-se fragmentadas. A começar o próprio homem. Você vai lendo lá o relato da queda humana, a primeira coisa que você percebe é que o ser humano, ele se parte, ele se confunde, ele não se compreende, e com o outro também. Ele não sabe mais estar na sua existência, ele se sente nu diante disso e começa a lançar mão de recursos para que ele consiga se cobrir. Ele sente uma nudez mais do que física, amados. Porque ele se partiu, ele se dividiu. E aí começa também o conflito com a sua esposa, com a sua mulher, com o outro. E o que é pior, o conflito e a ruptura com Deus. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que o Senhor revelou essa sua vontade, o mistério da sua vontade, segundo o seu eterno propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, reunir todas as coisas. Isso é evangelho, amados. A palavra convergir ou reunir
Em algumas versões, significa colocar todas as coisas juntas novamente, sob a pessoa de Cristo. E isso já começou, amados. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre ele, para trazer a redenção para nós. Já começou. Tudo está debaixo da autoridade e soberania da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma autoridade, uma soberania que Ele exerce agora em todo o universo e sobre a sua igreja. A igreja é o primeiro lugar onde se sente, não a igreja culto em si, mas o povo de Deus, essa vida vivida em Deus. É o primeiro lugar onde se sente que Cristo reina soberanamente. Que as coisas nele estão sendo reunidas novamente. Significa, amados, literalmente tudo. Todas as coisas nos céus e sobre a terra estão debaixo da soberania de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo acima de nós. Não precisamos temer absolutamente nenhuma autoridade espiritual, nada, porque tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas que estão acima de nós, ao nosso redor, tudo em nosso interior. Eu queria pensar só um pouquinho nisso. Você já não sente isso na sua vida? Que antes de você conhecer a Cristo, você era muito mais desorganizado emocionalmente. Você era quebrado. E hoje você experimenta uma reunião, uma atração, usando aqui os termos bíblicos, uma convergência para Cristo. Uma força. O que é isso, queridos? É a soberania dele. É porque ele reina. Por que quem pecava nesse pecado do qual era escravo não peca mais? Porque Cristo puxou com sua soberania e autoridade. Então, amados, nós somos testemunhas de fato de que Ele reina a partir dentro do nosso próprio coração. Tudo em nosso redor, tudo em nosso interior, tudo quanto é espiritual e material. Tudo, agora mesmo, está debaixo do domínio de Cristo. Ninguém teria descoberto isso se Ele não tivesse revelado, amados. Nem mesmo para a sua igreja. Ok, queridos? Isso é muito importante, amados, porque às vezes a gente vive muito assustado, não é verdade? A gente, às vezes, tem crise de ansiedade espiritual, especialmente quando estamos experimentando alguns fatos da vida em que perdemos o controle, em que você não domina mais, porque no dia a dia a gente tem a impressão, e existe muito de fato isso, que a gente domina, que a gente tem autonomia, que a gente tem ingerência, mas chegam momentos em nossa vida e você diz, eu perdi o controle, não tem mais o que fazer, ou em você, ou no outro, ou na situação, ou no país, ou na família, seja onde for. Isso pode nos gerar medos, temores profundos. Por isso, queridos, essa palavra do apóstolo Paulo é muito importante, que agora todas as coisas estão debaixo do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora não vendo, é necessário ter fé. E é uma fé forte, viu, amados? Porque às vezes o que está acontecendo diante da sua face prega para você o tempo todo, está tudo entregue ao caos. Hebreus 2:8 diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Ok, amados? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Todas. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Olha aí, amados. E a gente está falando aqui de quê, amados? De vida. De vida. De vida debaixo do sol. De vida que estávamos vivendo até há pouco antes de vir para esse lugar. E continuamos vivendo a vida aqui, agora em adoração a Deus. E a vida que vamos retornar daqui a pouco para viver, com sua configuração, sabe? Com seus circuitos, como diz o livro de Eclesiastes. Então, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, continua Hebreus 2:8,
Nada deixou fora do seu domínio. Nada. Nem as suas emoções, que podem estar adoecidas, nem o seu ser, que pode estar sofrendo de um desafio emocional, psicológico, espiritual. Nada. Está tudo debaixo do domínio dele. Aí ele conclui dizendo assim: agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por isso que eu falei que isso aqui precisa de fé, amados. Essa é a palavra de Deus. Amém? Tudo está sujeito a Cristo. Na plenitude do tempo, ele começou a realizar isso. Haverá um dia em que os nossos olhos verão realmente todas as coisas, mas hoje, embora os nossos olhos não vejam, essa é a realidade, ok, amados? Agora, por favor, as lutas, o mundo, o inimigo das nossas almas, o tempo todo quer mostrar para nós: não, isso é um caos. Em que palavra nós vamos acreditar? Na palavra de Deus, que é o Deus veraz, que não mente, em quem não há variação ou sombra de mudança, ou na palavra do mentiroso? Nós já vimos esse filme, não queremos ver mais. Aliás, por conta da sua palavra e da sua obra, é impossível que aconteça de novo a mesma tragédia. Essa separação. Mas vamos lá, amados. Essa é a verdade. Em que palavra nós vamos acreditar? Tem um teólogo chamado Herman Bavinck, que ele diz, chama atenção para o seguinte: nós olhamos na vida, né? E estranhamos certas coisas. Há um antagonismo entre muita alegria e muita tristeza, justiça e injustiça, violência, dores, morte. E ele diz, chama atenção para o seguinte, que a gente tem um grande desafio: ou acreditar que tudo está entregue ao caos, ou quem sabe uma divindade maligna, ou então nós nutrimos o coração com a fé na palavra de Deus e sabemos que haverá um dia em que os olhos de toda a humanidade verão quem manda e quem reina. Amém, amados? O Senhor Deus Todo-Poderoso, todo olho, toda língua confessará que Ele é Senhor. Temos aqui então Efésios nos dizendo: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu posso perguntar de novo, qual a importância disso para a nossa vida, amados? É que Cristo já começou a trazer todas as coisas de volta ao seu estado original, conforme a vontade de Deus original. Muitos sustentam o seu ateísmo, inclusive usando os males do mundo para dizer assim: como você crê em Deus? Olha aí, essa criancinha tão bela, consumida por um câncer. Como? Mas a gente sabe, como cristãos, que isso é fruto da queda. Mas o que tem a ver essa criança? Ela vive num mundo que pagou o preço dessa ruptura. Os cardos, os espinhos, as dificuldades, viu, amados? O espinho da roseira, que espeta às vezes o nosso dedo, né? Ali a gente chupa um pouquinho o dedo, não nos machuca tanto. Mas os espinhos de um mundo caído nos ferem profundamente, amados. Profundamente. E a grande nova
do Evangelho, a boa nova da palavra de Deus, é que o Senhor em Cristo está trazendo tudo para o lugar devido. Amém, amados? Essa é a esperança que nós temos para a nossa vida, para o mundo, para a humanidade, para esse universo. Ele diz: todas as coisas nos céus e sobre a terra. Cristo está trazendo todas as coisas de volta ao plano original de Deus, a sua vontade. Ele diz lá em Isaías: eu não criei a terra para o caos, mas para ser habitada. Estamos vivendo um momento geopolítico aí, né, amados, que não sabemos delinear. O melhor profeta arrisca aí sua opinião. Mas a última palavra não vai ser conflito algum, crise alguma, agenda nenhuma, que não seja a agenda do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Ele está em Cristo trazendo, já começou a trazer ao seu lugar original. E concluindo já, Colossenses 1, 15, 9, nos fala dessa originalidade. Ele diz assim: este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, não só foi criado, mas subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele está de novo trazendo. O pecado tornou tudo fragmentado e da pior forma. E nós experimentamos isso. Hebreus diz que, embora nós não vendo, o Senhor está soberano sobre tudo. É o famoso já, ou agora, e o ainda não. E o doloroso ainda não. Mas o doloroso ainda não deve fechar os nossos olhos para o glorioso agora, o já. Agora ele reina sobre todas as coisas. Amém, amados? Ele governa sobre absolutamente tudo. Agora, queridos, o mundo vive sem essa promessa. E sem essa promessa de todas as coisas no mundo convergirem para Cristo na plenitude do tempo, a vida torna-se absurda, ou continua a coisa estranha descrita por Eclesiastes. Pois a vida sem esse recurso de Deus, essa vontade de Deus executada, se resumirá a esse mundo que nós experimentamos, ou que se experimenta mesmo sem Deus. E aí eu trago o apóstolo Paulo novamente aqui, agora em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, como ela é configurada, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha aí, amados, que força nessa palavra. Porque há alegria no mundo, não há? A celebração, a festa, conquistas. Mas se não temos a esperança de que Deus é soberano sobre todas as coisas desse mundo, que no final das contas a vontade dele vai prevalecer, por mais alegria que tenhamos experimentado debaixo do sol, a Bíblia está nos considerando como as pessoas mais infelizes no mundo. E no verso 32, do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, ele acrescenta: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual o meu propósito? Se os mortos não ressuscitam, o que nos resta? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha o que nos resta, amados, sem essa esperança em Cristo Jesus. Usufruir, ter prazer não na comida somente, mas em tudo mais, nos encharcarmos de tudo aqui. Os filósofos existencialistas vão bater no peito e dizer: não, mas é isso, e a gente aceita isso, e isso é muito lindo. É lindo nada. É lindo nada.
maior existencialista, chamado Nietzsche, acabou num estado de vida deplorável. Deplorável. Porque não sustentou. Sabe? E dizia assim, não, a vida é isso, pelo amor de Deus. Aí vem outra abordagem, um outro pensador da psicologia e diz, não, isso tudo de religião é uma invenção do ser humano, que ele não suporta a realidade da vida, então ele tem que se inventar alguma coisa para superar. Quanto defeito nesse pensamento, mas não cabe aqui mais, não dá tempo. Então, amados, o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios é que se não há esperança em Cristo, e essa esperança é uma esperança real, já falei aqui que esperança cristã, esperança nos termos da Escritura Sagrada, é certeza de que vai acontecer. Ok, amados? Por conta daquele que falou e prometeu. Paulo está dizendo que se nós perdermos de vista essa esperança, nós vamos viver essa vida como as mais infelizes pessoas. Então vamos comer e beber, que amanhã morreremos. Quero ver qual é a alma consciente em si mesma que vai dizer, vamos comer e beber, porque morreremos. Não, amados. Estão debaixo, inclusive, segundo a Escritura Sagrada, do pavor da morte. Né? Ninguém pode negar isso. Está escravizado pelo pavor da morte. Então, amados, por isso, em sua bondade, o Senhor nos revelou essa verdade tão maravilhosa. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, o propósito eterno, amados. Estou concluindo. Que ele apresentou em Cristo Jesus. Isso é revelado em Cristo Jesus. Qual é o seu propósito eterno? De fazer reunir, convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, sabe? Quando o tempo vai se completando, sabe aquela ampulheta, aquele instrumento, né, que mede o tempo com aquela areinha que vai caindo, né? E tem uma parte, você vira assim, toda a areia está em cima, e ela vai caindo até encher a parte de baixo da ampulheta, como se na ampulheta de Deus, criação, queda, e a parte de baixo se encheu, plenitude do tempo, redenção. Amém, amados? Me arrepia pensar nisso. Ele veio. Esse mundo não está entregue à força do mal. Este mundo não está entregue à escravidão do pecado. Esse mundo não está entregue a nenhuma agenda que não seja a agenda de Deus. Amém, amados? E nós podemos então ter uma esperança gloriosa, que Ele está trazendo de novo todas as coisas para que o mundo volte a ser, para o seu povo, aquilo que a nossa alma precisa e tanto almeja. E a Bíblia chama isso de novo céu e nova terra. E nós já somos testemunhas disso, amados, que isso se concretizará, porque nós não seremos, nós já somos nova criatura. Amém, amados? Aquele que está em Cristo é nova criatura. De onde vem esse poder? Na sua soberania. Muitas vezes ele chega e diz, não, chega da sua tentação, volte-se para a santidade, que é o seu lugar, porque eu reino sobre a sua vida. Amém, amados? Que o Senhor nos mantenha nessa alegria. 3 minutos passados desse dia de almoço especial na casa das mamães. Então eu queria convidá-los para ficar de pé e orar nessa esperança. E almoçar na casa da mamãe hoje com essa esperança no coração é um tempero glorioso e maravilhoso. Amém, amados? Então, por favor, vamos curvar nossa cabeça e vamos orar a Deus, o nosso Senhor. Pai amado, a Tua palavra é maravilhosa. O Senhor é Deus glorioso, o amado da nossa alma. E tem um salmo na Escritura canônica, Senhor, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, de alegria. Então, se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Pai amado, Pai bendito, por favor, eu te peço nessa manhã, abra os nossos olhos para essa verdade.
O mundo turva os nossos olhos. A zoeira do mundo, às vezes, ensurdecem os nossos ouvidos. O que eu peço a Ti nessa manhã, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor limpe os nossos olhos, para que a gente veja a Tua verdade, Senhor, de modo cristalino. Que o Senhor limpe os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que é consolo profundo para aquele que está em grande aflição, ter certeza no fundo da sua alma, isso não é para sempre. Eu verei a face do meu Deus, experimentarei uma vida isenta de toda e qualquer consequência do pecado. Deus amado, por favor, Senhor, aí sim, Senhor, nós podemos viver essa vida debaixo do sol, esse mundo descrito como Eclesiastes descreve, Senhor, e olhando na perspectiva dele, e distante de Deus, esse mundo é vaidade, vão, inútil, mas em Deus nós podemos nos alegrar profundamente e de modo maravilhoso, Senhor. Então, por favor, o que eu peço a Ti nessa manhã, Senhor, é que o Senhor renove a nossa fé, a nossa confiança na Tua palavra, não naquilo que os nossos olhos estão vendo, Senhor amado, mas naquilo que o Senhor disse que é o que está por trás de tudo aquilo que contemplamos, de tudo aquilo que experimentamos, Pai. Une-nos cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Renova a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Que a gente tenha interesse de perguntar de novo: o que, Senhor? O Senhor disse o quê? Vou ver em que versículo está isso, em que livro está isso, Senhor. Me alimenta o meu coração com essa verdade, Pai, por favor. É o que eu te peço. Para todos esses Teus filhos que estão aqui nessa manhã, para todos que ouvem a palavra santa do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, um domingo maravilhoso para todos vocês e uma semana abençoada para todos.